quando a gente olha para a nossa historiografia. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar qualquer livro de história da matemática, que nós temos assim mais contato, tem vários deles, e eu diria que a parte mais substancial, a maioria do tempo, trata-se de uma matemática, de uma história, de uma matemática produzida a partir dos gregos. A não ser, é claro, o livro que trata dos pré-socráticos, livros que tratam como o do Manuel, não sei se vocês conhecem, Manuel Campos, que ele trata dos preâmbulos, da história, da pré-história, ainda de uma história matemática que aparece com certas coisas registradas em ossos, em pedaços de pedra, etc. A não ser esses livros, os demais que eu conheço que são mais voltados para o ensino, Oi? Os demais, eles tratam, geralmente, de uma matemática, uma história de matemática e uma matemática produzida com relação à historiografia vinda da Europa, do Ocidente, como a gente diz. Então, é por isso que a pergunta sempre cabe, por que será, né? Será que os povos do mundo não ocidental não produziram matemática? Não tem história da matemática para contar? E eu tenho certeza que vocês vão dizer, claro que não, todos os povos usam, de certa forma, matemática e devem ter produzido matemática. E aí fica a minha primeira pergunta para cada um de vocês tentar responder. Que matemática vocês conhecem ou já produziram conhecimento a respeito, além dessa história da matemática mais centrada a partir dos gregos? Dê um exemplo para mim. Vamos lá, vamos pensar. Dê um exemplo de algum matemático ou alguma produção matemática que não seja ocidental. Não sei se eu estou certo, tá? Posso estar errado, posso estar confundindo, mas acho que Pitágoras é um exemplo. Por que você acha que Pitágoras é um exemplo? O Teorema de Pitágoras. Porque eu já estudei sobre e não lembro muito bem, mas não foi ele que criou, tipo, não foi os povos gregos que inventaram, outras pessoas que criaram, eles apenas se apropriaram do que já estava em andamento. Muito bom. Muito bom, Janaína já deu um exemplo e justificou o seu exemplo, ou seja, o chamado Teorema de Pitágoras não é, na verdade, só dos pitagóricos, né? Só do Pitágoras, devido a eles. Outros também já trabalharam, embora de formas e maneiras diferentes, esse mesmo resultado. Então, esse é um bom exemplo. E aí nós poderíamos colocar aí, os árabes trabalharam com isso, quem mais que trabalhou com isso? Os chineses trabalharam com isso, e os chineses não são considerados ocidentais, ou são? Aí vem a minha segunda questão, Janaína só que respondeu essa, mas alguém mais quer falar alguma outra? Babilônia. Tábuas. Quem? As tábuas com os termos pitagóricos. Os babilônios das tábuas com termos pitagóricos. Antes mesmo do mundo ser considerado oriental ou ocidental, não, Rodolfo? Isso. O que vocês acham? Alguém escreveu aqui, alparismo, o Everton. Pensei nos hindus, o Igor também escreveu. Você está com o chat aí, Rodolfo? Estou olhando aqui, que eu sou lerdo. Vou olhar aí. Estou vendo aqui, Eliane, dando boa tarde. Está sem microfone. Certo, gente?
O Everton aqui, o Igor. O Igor e o Everton falaram dos hindus. O Everton depois fala do alcarismo. Isso. Então, e o alcarismo, por exemplo, ele não é do Ocidente? Por que a Índia não é Ocidente? O que são considerados, por exemplo, povos ou civilizações ocidentais? Por que leva esse nome? Não ocidental ou ocidental? Então, essa é uma questão também. Essa eu não sei responder, não. É bom que eu aprenda. Alguém quer responder? Quer arriscar? Já pensou sobre isso? Penso que seria Europa, né? A gente lembra de Europa, europeus aí, não sei. O Ocidente é só a Europa? Grande parte né, Janaína? É. Quando a gente fala, é a única que a gente em mente pensa primeiro na Europa. Pois é. Então, falar em historiografia não ocidental é cair nessa dicotomia entre Ocidente e não Ocidente, que às vezes a gente chama de Oriente. E segundo o nosso, já que a gente é filosofia e história, né, segundo o nosso filósofo, o Abagniano, civilização designa as formas de vida de um povo, por meio de sua religião, principalmente, eu colocaria, arte, ciência, etc., indicando seu grau de formação humana ou espiritual. É assim que as civilizações vieram se formando, nessa comunhão de interlocutores dentro de preceitos religiosos fortes, de uma certa arte comum e ciência. Então, quando a gente fala da civilização japonesa, a gente não pode deixar de esquecer de falar disso tudo aqui, de religião, de arte, de ciência. Né? Quando a gente fala da civilização hindu, da islâmica, da ortodoxa, da chinesa, da latino-americana e das ocidentais, e aí eu coloco um bloco aí, segundo, eu diria, uma grande maioria de historiadores, que seria a Europa, a América do Norte, aí englobando os Estados Unidos e Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e a África do Sul. Por que a África do Sul está aí entre os ocidentais e a africana está separada, por exemplo? Por que vocês acham? É justamente devido à ocupação e colonização. A África do Sul, ela teve uma colonização europeia. Quem tomou conta lá foram os ingleses mesmo. Né? Então, quando a gente fala do apartheid, a gente está se referindo a esse tipo de colonização que está lá, que começou. Tá. Gente, eu tô cheia de pintinha, né? A minha câmera, ela... Tô que nem uma... Como fala? A minha câmera tá assim, eu não consegui limpar. Bom... Tá. Dá uma olhadinha na observação e o Everton colocou lá no chat, ele coloca assim, não é por causa do meridiano? Não. A questão geográfica, ela teve influência, sim, nas conquistas, ela teve influência na divisão entre norte, sul, etc., mas não nessa questão de ocidental ou não ocidental. O que nós temos que houve influência desse tal meridiano é porque as civilizações ditas não ocidentais, elas meio que se aglomeraram em torno da Ásia, na região asiática. Mas nós temos, por exemplo, a África, o norte da África aqui, que é considerado não ocidental. Nós temos, por exemplo, os Incas e Maias, que estão na América Central, que estavam, né, que estiveram na América Central,
e que também foram consideradas civilizações não ocidentais, porque eles não tiveram essa ingerência da mesma religião, arte e ciência que os ocidentais têm. Então, o Everton não tem bem essa divisão. Colonizados por europeus? Não, nem sempre. Às vezes, por exemplo, nós temos aí a Nova Zelândia, a América do Norte foi também, né, por europeus. Então, a maioria dos ocidentais aqui sofreram colonização europeia. Mas nós tivemos povos mais antigos, como, por exemplo, os Incas e Maias, que não tiveram essa influência. Lígia, só lembrar que na África você tem países que foram colonizados pela Bélgica, pela França, pela Itália, e nem por isso faziam parte do bloco ocidental. Pois é. Então, tem uma certa influência da colonização, mas não é determinante, eu diria. Bom, e aí, entre essas civilizações aqui, foi que eu pedi para vocês escolherem, entre essas ou outra que vocês, se vocês acharem mais alguma, que tem alguma coisa a ver com nosso desenvolvimento e produção do pensar matemático, também pode ser explorada naquela tarefa que vocês estão para fazer, que é a apresentação. Entendido? Que alguns me perguntaram e eu disse que é a partir da próxima aula, quando então vocês vão pegar alguma coisa referente a essas civilizações, fora essa aqui que é ocidental, né, que é uma dessas outras. Essa daqui, embora eu tenha colocado um texto sobre ela, que hoje a gente vai falar também um pouquinho dele, ela não está totalmente explorada, tem outras coisas que podem ser exploradas. Entendido, gente? Alguém botou aqui, Stefano, entendi. E mesmo, Lígia, aquilo que chega da matemática árabe, nós temos que lembrar da grande influência do Fibonacci, que compilou várias obras e trouxe para a Europa. Mas a Europa era um grande centro, e nós sofremos essa influência, assim como a América do Norte também, dessa matemática europeia. Então, quando o Fibonacci ele começa a compilar trabalhos, não só dos árabes, mas de hindus também, de outros povos que habitavam a África, ele passa a dar uma visão europeia para aquilo dali. Né? É uma leitura dele europeizada sobre aquilo que eles desenvolviam. E eu me lembro que tem um livrinho bem fininho daquela coleção Tendências de Educação Matemática, se eu não me engano, não sei se é da Contexto ou da Autêntica, que o Paulo Guedes, aquele etnomatemático... Boa tarde. Boa tarde, boa noite e bom tudo aí para você. Bom o quê? Bom tudo. Obrigada. Quem é que Tomei um banho de álcool. Então, vamos lá. Que ele fala que no curso de formação de professores na África, lá no país dele, Conseguiram férias? não tinham o menor interesse, porque era uma matemática completamente europeia. Né? Era uma cultura eurocêntrica, uma forma eurocêntrica de ver a matemática, que foi a partir do momento que eles começaram a trazer legitimidades culturais dos povos africanos peculiares, pertinentes àquela sociedade, àquela cultura, que os alunos começaram a se interessar em se formar professores, porque antes eram pouquíssimos que tinham interesse em se formar professor. Uhum. Então, essa formação que você está se referindo, ela veio dar força aí no restante, depois das formações que seguiram Europa em frente, né, em termos cronológicos. Bom,
essa civilização, entre essas aqui, se alguém não falar de alguma e quiser alguma referência, a gente também pode depois dar, além daquela que eu já dei, que é lá da sociedade, que tem alguns trabalhos, bastante trabalhos lá, tanto em seminários quanto nas publicações que estão postadas lá. Bom, algumas dessas que eu coloquei, civilizações, são ocidentais, e outras são consideradas orientais. Por quê? Então, nós já falamos um pouco, o Everton tornou a colocar alguma coisa que... O Everton não, foi o Igor, que 90% das civilizações ocidentais estão acima do meridiano de Greenwich. É verdade, né? Isso é verdade. É bem colocado em relação a uma geografia mundial, né? E dizer que ela é oriental ou ocidental nem sempre é a melhor forma de se tratar, justamente porque há polêmica dessas divisões, justamente porque essa dicotomia e essa denominação, ela não tem uma homogeneidade polissêmica, digamos assim. Então, nem sempre a gente trata dessa forma. Mas ainda muitos historiadores e muitas pessoas insistem em dizer, não, é porque é oriental, é porque é ocidental. E aí a gente tem que compreender um pouquinho essa questão. Então, está aí, Oriente, Ocidente e Oriente. Existem diferenças históricas que eu coloco como desnecessárias, às vezes entre Ocidente e Oriente, né? Mas, geralmente, o mundo ocidental, ele é visto assim, do conceito de cultura, como tendo sociedades fortemente influenciadas ou ligadas pela Europa. E, como eu coloquei antes, com a influência muito grande em um mesmo tipo de religião, que é a cristandade. É o caso dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, esses que a gente já falou deles. Parte da África do Sul e das Américas. Em contraposição, no mundo oriental asiático, eles são liderados pela China, em vez de estar pela Europa, aqui são pela China, e são agregados por países árabes. Então, eu tenho um bloco grande, que é agregado à China, e tem um outro que é mais ligado aos países árabes, que são 22 países, né? E tanto no norte da África quanto na Ásia Ocidental. E aí ainda tem Israel, que faz parte de Israel, a Líbia, a Síria e a Jordânia. Eu tenho a parte do Irã, né, que a maior deles é a Pérsia. Tenho Afeganistão, Índia e Japão. Todo mundo está nesse bloco de contraposição que às vezes se faz ao mundo ocidental, que é o mundo oriental. Tá, gente? Eu vou depois postar essas lâminas lá para vocês. Bom, mas e a antiga matemática islâmica? Aquela da qual vocês leram o texto e comentaram. O que sabemos sobre ela? O que vocês sabiam sobre ela? Como ela chegou até nós, antes de ter lido aquele texto que eu postei lá? Alguns falaram aí do Al-Khwarizmi, né? Sabiam alguma coisa sobre ele, que vai aparecer aí. O que mais que a gente sabia? O que vocês sabem sobre essa região islâmica, sobre a sua cultura? Como é que isso chega até nós? Demorou a chegar, eu diria. Basicamente nada, né, Everton? Ai, vocês me matam de rir. Então, tudo isso começou, esse tal islamismo, o Islã, ele começou
lá com os califas, né, os califas ricos, e que foram seguidores de Maomé, porque antes nessa região toda aí que é islâmica, é uma região grande, eu não pude pintar o mapa, eu queria fazer isso, mas não dei conta. Nós temos seguidores de Maomé, porque antes de Maomé, eles tinham mais de 300, quase 400 seitas diferentes religiosas. E eles não sabiam como lidar com isso culturalmente, queriam unificar, assim como o poderio de Roma havia unificado lá, né, a cristandade. Então, nós tivemos Maomé I, Maomé II, e etc. Acho que foram 2 ou 3, eu não sei ao certo. Mas o primeiro, ele foi fundador do islamismo, que teve a escrita religiosa no Alcorão, e eles construíram bibliotecas ou centros de pesquisa, de estudo, com acervos de tradução desse Alcorão para o árabe e de muitos outros tipos de linguagem, de dialetos que naquela época se falavam naquela região, né? E juntaram obras científicas gregas, persas, hindus e da Mesopotâmia. Então, foram o que a gente diria assim, uma espécie de universidade, academia e, ao mesmo tempo, biblioteca. Entre elas, essa famosa aí, que foi a Casa da Sabedoria, em Bagdá. E foi nessa Casa da Sabedoria que vem a ser registrado um dos primeiros matemáticos daquela região, estudioso de matemática, hoje chamado de matemático, mas naquela época não tinha essa denominação. Trabalhava muito mais com astronomia, que foi o Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Veja que ele é lá do século XVIII para XIX já, depois de Cristo. E para ele havia várias maneiras de representar os números, porque antes dele eles tinham tantas seitas, tantas coisas separadas em vários, inclusive califados, que eles não controlavam muito bem a permeação, a veiculação dessa cultura em termos matemáticos. Não, nem mesmo dos registros numéricos. Então, eles tinham os números, sabiam lidar com eles, com as quantidades, eu diria, mas não com os registros. E Al-Khwarizmi, ele foi um dos primeiros estudiosos a usar e escrever o sistema decimal dos hindus, viu, Rodolfo? Foi Al-Khwarizmi que falou assim, não, os hindus têm um sistema numérico que é bem interessante. E Al-Khwarizmi foi olhar para esse sistema hindu. E deixou esse sistema hindu decimal escrito em obras de aritmética, álgebra, astronomia, geografia e no calendário deles. Mas, Olívia, pelo que eu sei, foi quem trouxe para a Europa os primeiros livros publicados com essas traduções, inclusive de Al-Khwarizmi, foi o Fibonacci, por volta do século XIII. Isso, eu só estou chamando a atenção assim, que isso teve um antecedente, que foi esse trabalho do Al-Khwarizmi. Né? Al-Khwarizmi juntou isso nessas tais casas de sabedoria. E o Fibonacci viajou para lá, para conhecer o que esses povos estavam fazendo. Então, isso fez com que disseminasse. Alguém quer falar sobre isso? Alguma coisa mais? Estou achando esse povo muito quietinho. Vamos comentar, gente. O que é que vocês lembram mais lá do texto? Eu li, nós tivemos 13 comentários lá no nosso lugar de postar, né, no fórum.
sobre o texto. Lígia, Gostei dos dá uma comentários. olhadinha aqui no chat, o Igor. Ele coloca assim: então, uma das contribuições do islamismo são nossos algarismos? Eu iria além, Igor. Eu ia dizer na arquitetura, principalmente em relação à Península Ibérica. Não só na arquitetura, como também na medicina. Se vocês verem um filme chamado O Físico, é muito bonito esse filme, vocês vão observar a influência do islamismo na medicina, na arquitetura, na culinária e por aí vai. Ana Paula falou que ela está aguardando para falar da técnica Giri, é do texto lá, Rodolfo. Então, eu achei que nós devíamos comentar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica só colocando na voz dos europeus os conhecimentos que nós temos ou produzimos sobre matemática e outras informações que nos chegam. E esquecemos que muitos outros contribuíram. Esse povo, por exemplo, aqui, os islâmicos e, portanto, os muçulmanos, qual é a diferença, hein, entre islâmico e muçulmano? Vocês colocaram árabes. Deixa aí, hein, para vocês pensarem. Como é que isso chegou até nós? Rodolfo já deu uma pista aí, né? Por meio de viajantes como Fibonacci e outros mais, era naquela época o maior meio, né, que se tinha, tanto pela Rota da Seda, quanto depois pelas navegações. Os povos já navegavam nessa época, os egípcios há muito tempo. Então, eles traziam especiarias das Índias, de vários outros lugares, e faziam comércio dos países mais próximos, e com isso também disseminavam a cultura e a ciência, como a matemática. Bom, alguém quer falar sobre isso? O que sabemos sobre ela, a não ser quem falou do Giri, quem falou dos mosaicos, o Stefano, Fibonacci. Sim, havia o intercâmbio cultural além do comercial. Então, uma coisa interessante de se notar é que a aritmética e a álgebra, elas eram escritas lá no Islã, ou entre os muçulmanos, depois a gente vai pensar sobre isso, qual é a diferença, de modo retórico, ou seja, eles não tinham simbolismo como depois foi se criando com os hindus e depois na Europa. Eles escreviam com palavras e muitas vezes em versos, porque eles eram dados à palavra. Eles gostavam de se comunicar pela prosa e pelo verso. No Alcorão se encontra muito também. Então, para facilitar a memorização, segundo eles, e também para divertir, porque senão não chamava o povo para olhar para aquilo. Então, eles, por exemplo, esse daí é um verso que eu achei na Scientific American Society, nesse tomo aqui, especial de etnomatemática, o número 11 de 2011. Lá a gente tem uma reportagem sobre essa versificação da matemática, e entre os versos que estão lá, existe esse aí. Vai lá, quem lê? Rodolfo, lê aí, por favor. Está sem som. Não estou escutando. Tá. Um quadrado que tem sua área em sua diagonal, sua medida absorveu os primeiros sábios. Sobre seus dois lados, o equivalente de duas raízes de sua diagonal. No momento, na medição,
Como explicar isso? Então, é claro que para nós não fica sonorizado quando fica na língua deles. Né? Na língua deles, faz um verso mesmo com Rima. rima, com rima. Tá bom? E transcrevendo isso aqui para a linguagem de hoje, que foi um pouco do trabalho que eu pedi para vocês fazerem naquele texto da geometria lá do Descartes, né, olhar para isso e transcrever para a nossa linguagem, a gente teria assim, se eu tenho um quadrado onde x é um lado e d é a diagonal, né, e nós temos o quê? Que x ao quadrado é igual a d, certo? E 2x é igual a 2 raiz de d. Por quê? Porque ele disse, sobre os seus dois lados, o equivalente de 2 raízes de sua diagonal. Então, sobre os seus dois lados, 2x, eu tenho o equivalente igual a 2 vezes a raiz da sua diagonal. E aí, como eles já conheciam a relação dos termos pitagóricos, eles usaram o teorema de Pitágoras, escreveram que 2x2 é igual a D2, x2 mais x2 é igual a D2, né? E aí eu tenho que, substituindo o x pelo D, 2x é 2 raiz de D, eu tenho que 2D vai ser igual a D2, logo, se 2D é igual a D2, eu posso deduzir que D é igual a 2. E daí, voltando lá em cima, né, se D é igual a 2, o x é quem? É raiz de 2. Então, vejam que eles faziam o problema ao inverso, né? Eles sabiam a construção e depois eles montavam a prosa e o verso de acordo com o que eles queriam. Não é como agora que a gente monta um problema e muitas vezes você tem o problema do enunciado diante de si e você não conhece, não tem nem a mínima ideia da solução dele. Aliás, nós vimos isso na aula de resolução de problema. Para ser considerado hoje um problema de fato, eu tenho que ter aí um desconhecimento, eu tenho que buscar resoluções desse problema. Então, eles chamavam isso aqui um problema matemático de cálculo de raízes, né? Já usavam, mas não com essa notação que está aqui em preto, tá, gente? Era tudo retórico, tudo escrito em palavras, no árabe. Para que vocês tenham uma noção, eu vou mostrar aqui para vocês, aproximar aqui da câmera, a página da revista, onde esse verso está. Vou ver se eu acho aqui rapidinho. Para vocês verem. Essa revista, ela se encontra também online, tá, gente? Tá difícil. Eu devia ter deixado marcado, né? Não marquei aqui, agora eu perdi. Aqui, achei. Ops, 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 ops. É difícil, né? Posicionar. Estão vendo? Não. Então? Sim, O título, sim. estamos. Aí, vai um pouquinho. Baixar? Assim? Isso. Agora, Aqui. puxa para a sua esquerda. Puxa para a sua esquerda. Esquerda. Aí. Então, mas não é para ler as letras, é para ver que está tudo escrito em simbolismo árabe. Né? Cada linha Olívia, é um verso. mostra a capa da revista para eles. A revista é essa. Por favor. Tá? Esse problema está aí. Então,
esse tipo de problema já estava presente lá. Eles faziam matemática, eles produziam matemática, tinham conhecimentos e desenvolviam aquilo que os gregos também já vinham desenvolvendo e eles continuaram. Né? Eles levaram coisas da Grécia para lá porque os otomanos eles invadiram lá a parte lá da Europa e trouxeram também coisas para a sua cultura. Al-Khwarizmi, ele ensinou na álgebra já técnicas de resolução, além das técnicas de resolução de equações, também a classificação de diferentes tipos de equações. Equação quadrática, ele dizia que uma equação quadrática pode ter duas raízes, uma única raiz, ou ser impossível. Ele já dizia isso. Quanto ao número de soluções da equação. Está correto isso aí que ele disse, gente? Opa, meninos? Tá. Tá, né? Pois é, ele já dizia, já sabia disso, ele já tinha pesquisado. E na parte da geometria, ele dá um conjunto de regras práticas para determinar áreas e volumes, que era o que mais eles precisavam naquela época, por causa de abastecimento, por causa dos cereais e coisas desse tipo, né? De terras. Então, os islâmicos, eles não podiam representar animais nas suas arquiteturas, por causa da religião. Depois, quem ficar curioso pode procurar a respeito. E aí, eles criaram uma arte de ornamentação que era mais baseada em figuras, mais baseado no geométrico. Entre essas artes, aí, Ana Paula, ó, vem a arte técnica do giri. Quer falar sobre ela, Ana Paula? Enquanto eu bebo água aqui. Ana Paula? Não quer falar, Ana Paula? Então, vocês colocaram coisas interessantes lá, agora eu vou abrir aqui de ladinho aqui no meu lugar de tela, não sei se vai sumir para vocês, mas sumiu alguma coisa? Apareceu alguma coisa? Não. Não, tudo certo. Tudo certo. Vários de vocês colocaram, minha carinha vai ficar aparecendo aqui, eu estou com outra tela diante de mim, que são as observações e comentários que vocês fizeram sobre aquele texto lá que eu pedi que vocês lessem. Então, por exemplo, a Tassiane está aí? Tassiane colocou que esse trabalho, ele é uma perspectiva da etnomatemática na história da matemática. E serviria para o planejamento de aulas. Várias pessoas foram por esse viés, né, que estava bem presente lá no texto. A Karina escreveu assim, que o texto serve para desenvolver a consciência intercultural e proporcionar o reconhecimento da relação entre matemática, arte e história. Não só a Karina colocou isso, mas outras pessoas também, por exemplo, o Stefano, por exemplo, a Marcela, quem mais? Ana Paula, né? Oi? Oi? Pode falar, quem quer falar? Bom, o que eu queria perguntar é, esse desenvolvimento encontra-se na perspectiva da etnomatemática, de D'Ambrosio, mas e na história da matemática? Será que se a gente não falasse nada sobre história da matemática, alguém que lesse aquele texto poderia pensar nela? Embora não tivesse muito presente lá no texto, vários de vocês
colocaram sobre isso. E essa realmente foi a nossa intenção, minha e da minha aluna, a autora, quando nós apresentamos lá no Enem. Não era um seminário nacional de história da matemática, era de educação matemática, mas a gente queria mostrar isso, né, que a gente pode fazer muita coisa utilizando a história da matemática, que, por vezes, a gente não faz, corre dela porque não vai atrás, ou porque acha que não precisa, e certas coisas da historiografia vão ficando escondidas, a gente nunca vai saber delas, porque a gente não lê. Isso eu estou falando de mim mesma, porque até na graduação eu também estava nisso, né? Sem muita leitura sobre um tanto de coisas da história. Bom, eu acho... Pode falar. Eu vou falar assim, por mim, né? Eu acho que a gente acaba não buscando, né, a história da matemática justamente por falta de conhecimento. E hoje, para a gente poder usar a história da matemática, a gente tem que ler muito sobre, porque tem muita coisa que não é verdade, né? E se a gente de imediato for só transferir aquilo, na verdade a gente está cometendo um grande erro. Da mesma forma que, por exemplo, quando eu vi na graduação, quando eu estudei história da matemática lá, eu vejo que não é a história da matemática mesmo, né? Foi uma coisa pincelada. Então, para a gente poder utilizar a história da matemática, a gente tem que ter muito conhecimento mesmo, tem que ler muito, porque senão a gente acaba cometendo muitos erros de estar reproduzindo o que talvez não é verdade. Eu diria, Janaíne, que pior do que reproduzir o que não é verdade é também a gente se omitir demais, do tipo assim, eu sei que aquilo está ligado a determinada coisa, mas eu não falo daquilo, né? Então, pelo menos dizer que está lá na história, né? Pelo menos citar alguma coisa da história, nós podemos, mesmo que a gente não vá no fundo. Porque a omissão, ela reforça outras coisas, né? Pode falar. Me permite uma observação. E não adianta a gente pensar numa história da matemática, história da pintura, história da música, se não procurarmos entender o contexto que está acontecendo aquilo dali. Uhum. Os desenvolvimentos que aconteciam tinham outros porquês, envolvendo a questão da história das civilizações. Eu acho que é isso que a Janaína está falando. Aí a gente tem que se aprofundar, tem que estudar muito mesmo. Isso. É verdade. Então, não tocar que o Islã trouxe para nós produções matemáticas, eu acho que é assim, uma lacuna imensa que a gente deixa de falar, às vezes até por preconceitos. Assim como a gente fala nos faraós e fala no Egito como sendo o povo que deu origem e disseminou para os gregos tudo que eles fizeram depois, como se não fosse parte da África, por exemplo. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu coloco. O contexto, Rodolfo, é a coisa, para mim, imprescindível, né, quando a gente vai tratar de história. Além das relações de poder, né? Além das relações de poder que ele traz. O próprio contexto traz também, né? Bom, aí nós temos esse simbolismo geométrico na arte islâmica, que a gente chama de geométrico, mas que para eles, no contexto deles, aí que vem, né? A importância maior não estava nessa base geométrica bonita que a gente olha hoje a partir da geometria de Descartes e outros mais. A gente tinha, sim, um simbolismo religioso, a gente encontra, né, um simbolismo religioso muito forte por trás desses padrões. Tanto é que os padrões geralmente não eram construídos como
os gregos depois vieram nos ensinar com régua e compasso. Muitas vezes eram padrões prontos, do tipo formas, apenas prontas, que eles usavam várias coisas para poder desenhar. E por isso os mosaicos, aí que o pessoal falou, né? E essa citação eu gosto muito da Silvia Regina, nessa obra dela, que é magnífica, o simbolismo dos padrões geométricos da arte islâmica. Talvez o Stefano conheça, não sei. Stefano, não que você tenha que tomar toda a conta da arte, não é isso, hein? Mas é uma obra bonita nesses padrões da arte. Então, ela diz, as figuras geométricas, elas podem ser consideradas em si mesmas entidades espirituais, pois não têm tamanho, não têm peso, não têm sequer existência real. Assim, artistas muçulmanos podem tê-las utilizados para representar Deus e os atributos divinos, não por meio de coisas, mas de relações. Então, veja que coisa bonita. A gente olha, aos nossos olhos ocidentais, agora eu vou colocar assim, né, na nossa influência europeizada, a gente vê formas geométricas, a gente olha para aquelas formas, a gente vê triângulos, a gente vê pentágonos, a gente vê essas coisas, e eles olham para os entrelaçamentos, para a perfeição daquilo por ser abstrato e poder representar uma entidade espiritual. E aí, Lígia, é bom para a gente chamar a atenção de um aspecto que essa matemática, seja ela a partir da visão geométrica, algébrica, as formas de leitura. Então, a gente tem que ter cuidado quando diz que a matemática está presente em tudo. Nós enxergamos assim. É uma leitura que nós fazemos. De querer colocar a matemática está presente em tudo. E não como uma forma, por exemplo, pelo que você está vendo, o que é preponderante aqui, além do simbolismo religioso, é também a questão artística, estética, que não é matemática. Nós depositamos um olhar e uma ferramenta para poder avaliar, porque nós temos uma necessidade de querer compreender as coisas. É de outra maneira, né? É de outra natureza. Então, isso... E a nossa maneira de produzir significado para tal, de maneira que seja contemplado, justificado e aceito, né, dentro de determinados grupos, e que seja hegemônico, né, diria a Gelsa Kniginic, é através disso que a gente chama de matemática. Então, matemática é uma forma de leitura, e não que esteja presente em tudo. O Rômulo fala isso, né? O Rômulo Campos Lins, no modelo dos campos semânticos, ele chama a atenção que matemática é discurso. Porque senão, daqui a pouco, a gente está endeusando, e tal como os intuístas, como os platônicos, né, vão estar falando que Deus geometriza todos os instantes, que o universo é matemático e por aí vai. O que a Ana Paula perguntou aqui, como é que... Deixa eu achar aqui. Outra coisa, qual a sua percepção sobre não ter ocorrido com régua e compasso, e sim a técnica? Então, Ana Paula, é aquilo que eu disse, eles estavam preocupados com o que a forma em si dizia nas relações entre si, né? E pelo fato delas serem puras, elas são formas abstratas, então eles poderiam ligar isso a coisas espirituais. Então, eles não estavam preocupados muito com essa técnica, igual os gregos estavam de régua e compasso, na hora do traçado. É interessante a gente notar isso. Mas aí, que prática eles utilizaram para fazer os desenhos? Eles utilizaram práticas do tipo, por exemplo, essas de conjuntos de formas entrelaçadas, que é esse que eu mostrei aí no artigo e que a minha aluna estudou,
né? Que eram os padrões geométricos que eram construídos com pedra, com mosaicos, com vidro, com tijolo, bem para o lado artístico, daquelas formas idealizadas. Ô, Lígia, tem uma pergunta da Ana, Sim. que ela diz assim, por que a técnica gíriga, está pequenininho para eu ler aqui, não foi tão reconhecida na história islâmica? Eu não sei, eu não tenho base para dizer se ela não foi reconhecida na história islâmica. Ela não é reconhecida na nossa história ocidental, é diferente. A técnica para eles era perfeita, a deles, né? Trabalhar com esses padrões em termos de pedra, de mosaico, de vidro, de tijolo, eles eram fantásticos nisso, eles tinham técnica, assim, para isso. Então, Ana Paula, não é que eles não tivessem, elas eram diferentes das nossas aqui, das que nós conhecemos. Até então, porque agora nós já conhecemos a deles também. E eles conhecem as nossas mais facilmente. O quadrado podia representar a Terra, como o texto diz, isso. E qual era a figura para eles que era, digamos assim, a priori, a que mais chamava atenção e a primeira que eles cunharam e fizeram de diversas formas, inclusive está em todas as bandeiras islâmicas? Qual que é? Alguém lembra das bandeiras? A Karina está colocando que é a estrela de 5 pontas. Exatamente, Karina. É a estrela de 5 pontas. Todas as bandeiras têm estrelinhas com 5 pontas. Tem uma lua crescente, porque eles começavam o calendário religioso a partir da lua, e a estrelinha, que representava o começo de tudo, o mais perfeito, que era Deus. Então, essa forma para eles é ainda, né, algo bem do sagrado, do religioso, vindo de lá e até hoje permanece. O Stefano chama atenção também, Lígia, para a questão da roseta. Então, a roseta é um pouco posterior assim, depois que eles cunharam essa de 5 pontas, eles foram também fazendo vários tipos de rosetas. Segue uma evolução da estrela de 5 pontas, perfeito. Então, veja, eles têm uma predominância por polígonos que se cruzam, incluindo estrelas. E é por isso que a técnica Jiri, ela veio com esse pentágono aqui, ó, com um elemento super básico, ó, veja a estrelinha de 5 pontas nele, onde eu tenho aí o decágono, também já é quase que uma roseta, né? O losango, o hexágono e a gravata. E a gravata já formada ali com um triângulo na ponta. Então, essas figuras, elas são chamadas peças Jiri para eles. O termo Jiri significa nó em persa, porque eles podiam entrelaçar essas peças e uni-las como em um nó. E gerar, então, esses padrões geométricos. E essa parte da geometria, ela é muitíssimo ligada a questões religiosas, a questões da religião deles, do Alcorão. E você vai encontrar, nós encontramos nas cidades que visitamos, eu só visitei uma, ela visitou umas 4, e nessas cidades a gente encontra em vários monumentos, né? Aqui a gente tem 2, que é o Mausoléu, lá de Hatun, e aqui a Mesquita Verde, na Turquia, onde esses padrões estão sempre presentes.
E o mais incrível não foi isso, Rodolfo, que eu fui lá em Portugal, eu acho que eu já te contei essa história, e aí tinha um convento que a gente foi visitar e tinha umas certas figuras que vieram de uma irmandade que tinha ligação com o Islã. E aparece o Jiri lá. E eu falei que era Jiri, ela falou, não, isso aí era uma técnica dos portugueses de fazer mosaicos. Eu falei, Aí dei uma aula para eles sobre essa técnica Jiri, e eles ficaram de pesquisar a respeito, porque eles estavam falando coisas que não faziam sentido na minha cabeça, mais devido às leituras. E tem um romance muito bonito, Lígia, chamado O Número de Deus, de um espanhol, José Luís, agora esqueci, de cabeça não vou lembrar. O Número de Deus, que fala sobre exatamente os construtores de catedrais, que eles não tinham a designação de vassalos em relação aos feudos, né? E nem de escravos. Eles eram uma categoria de homens livres e que tinham pleno trânsito entre os diversos reinos da época, exatamente pelo domínio das técnicas que eles possuíam na construção de templos. E você falou, me lembrei, porque é muito comum a gente ver em templos essas técnicas sendo utilizadas também. Sim. Eu trouxe aqui agora a formação já no SketchUp, aí é uma formação mais moderna, é uma formação já para usar em softwares, né? É uma outra forma de configuração das peças de Jiri. Mas não era isso que eles usavam, não era dessa forma de jeito nenhum. Mas eles mostram a possibilidade, esses dois autores, Louis Steinhardt, eles mostram a possibilidade dessa formação com essas novas técnicas também. Aqui nós temos 2 palácios aí, você falou dos palácios. Tanto na cultura islâmica, a gente tem esses 2 palácios aí, ó. Oxe. Tem esse que não quer parar. Vou deixar pequeno porque não quer ficar. Ixi, saiu da configuração. Vocês estão vendo ou não? Saiu um pouco. Abriu. Não sei. Aí, ele não quer parar. Bom, aqui dá para ver, ó, a técnica deles de entrelaçamento dos nós. Isso fica toda uma parede, né? Aqui é um detalhe de perto. E aqui do lado, o Palácio de Alhambra, em Granada, na Espanha, que também tem essa técnica. Mudando. Não sei o que aconteceu aqui, que está desconfigurando. Sentiram? Bom. Vamos ver se eu consigo acertar. Está difícil de acertar. Gente, que horror. Aí, ficou. Não ficou. Eu estou seguindo. Agora ficou. Bom, esses padrões geométricos, a gente pode estudar várias coisas de geometria, entre elas as isometrias, iso de igual, metria, né? Isometria, igual metria, que é uma continuidade de mosaicos ou pinturas no plano, onde você tem uma repetição periódica linear, como esse da esquerda. Ou você pode usar na simetria radial, que é esse que é mostrado aqui à direita. Então, você tem vários usos para esse tipo de geometria que eles fizeram com o Jiri. Vários. A gente tem enfeites fantásticos que foram criados a partir disso no mundo, agora já ocidental, digamos assim. Né? E aqui mais um pouco, o mosaico com rosetas, que o Stefano estava falando.
E aí a gente tem as pétalas, ó, veja que nessas pétalas, se vocês olharem, vocês têm a forma da gravatinha aqui, ó. Vocês têm a estrela aqui no centro. Em todas elas há peças do giri, todas essas, né? Padrões islâmicos, a partir da roseta, que é uma estrela cercada por polígonos idênticos. As pétalas são formadas assim. Então, é estudar um pouco de matemática, mas já cheio de arte, cheio de beleza artística. A geometria também pode passar por isso. E para os gregos passou. Aí são algumas referências que eu vou deixar lá, dos textos que a gente consultou sobre isso, e eu já estou terminando. Eu tenho a análise potencial da arte islâmica para o ensino, e aí eu vou chamar a atenção para isso que muitos não chamaram nos comentários, que é a valorização e o reconhecimento da importância de olhar para a produção matemática e, portanto, para a história da matemática, para valorizar esse conhecimento matemático produzido, não só da nossa forma, mas na forma de outros povos, que outros povos fizeram. E promover um pouco dessa criatividade, porque a nossa criatividade, ela também é instigada pelo novo, pelo diferente, por aquilo que embeleza os nossos olhos, etc. E é, então, portanto, um contexto para motivar os estudantes, ou pela estética, ou pela curiosidade, ou para revisitarem conteúdos de geometria que já não lembram, e aí desenvolver isso com o professor, vai depender da abordagem que se faz disso metodologicamente. Lígia, Então, uma pergunta para a turma aí. Pessoal, vocês conheceram uma técnica islâmica. E no Brasil, vocês podem dar exemplo de onde nós temos técnicas também com padrões dessa natureza, ou não necessariamente iguais, né? Claro. Onde é que vocês observam isso daí? Em que cultura? Igor, eu não sei te dizer, eu sei que tem algum relacionamento do Escher, só respondendo ali, desculpe, Rodolfo. Estou vendo. Mas eu não sei como é que esse relacionamento se deu. Não sei se é por alguma pintura ou por ele ter feito nas produções dele, do Escher, coisas que lembravam esse tal Palácio de Alhambra. Lembrando que o Escher viveu no século XVIII e a influência moura na Península Ibérica é dos séculos X ao XIII. Antes, Mas eu estava falando, pessoal, da arte marajoara, da arte indígena, né? E, por que não, o pessoal que estuda a cultura iorubana, da arte também africana no Brasil. Nós não podemos esquecer dessa influência. Das influências nos grafites, né? Isso. São padrões com determinadas técnicas dentro da nossa cultura, que não necessariamente segue essa técnica que vocês estão discutindo hoje. Mas nós temos na nossa cultura também influências de outras técnicas, de outros povos, também envolvendo a questão da religiosidade, né? Envolvendo a questão do ethos, isso daí é importante a gente lembrar. Uhum. Rodolfo, repete a primeira que você citou aí, por favor? Antes da indígena. Marajoara. A arte marajoara, cerâmica... Lá no Pará, e muito. É uma técnica que eles utilizam, que vem da ilha de Marajó, no Pará. Isso. Por isso o nome. Obrigada. Marajoara. Mas também é uma diversidade muito grande em relação às diversas etnias, aos povos nativos do Brasil. Se você for ao sul, os guaranis têm determinados padrões, assim como os chavantes têm outros padrões, assim como nós estamos aqui, os tapuias são outros padrões,
Me ajuda aqui, no sul da Bahia, os Pataxó tem outro padrão. Né? Nós temos vários que têm padrões diferentes, né? Cada um procura... E pela dimensão continental do país, né? E de diversos povos que aqui habitavam e habitam, nós podemos ver uma maior diversidade. Ok, pessoal? Então, isso aí, esse texto foi para uma reflexão, porque vocês vão fazer, assim, eu espero, uma aula, 2 aulas, como queiram, na próxima tarefa. Claro que não vai ser tão extensa, isso aí foi uma apresentação para um seminário, uma coisa muito maior, né? Um texto para ser publicado. Mas é uma reflexão, e vocês podem fazer sobre outras coisas da matemática, não necessariamente sobre padrões geométricos. Espero que haja uma diversidade entre vocês. Olívia, deixa eu aproveitar para dar um recado a respeito da disciplina de teoria da aprendizagem. Sim. Pessoal, eu terei até o dia 27 que abrir uma sala nossa no Moodle para nós começarmos a discutir questões relativas. Eu protelei até agora, mas agora nós somos pressionados, porque isso é uma resolução sobre isso. Tá? Então, em breve, eu entrarei em contato com vocês. Eu pego as minhas caçulinhas aí e peço para elas informarem a vocês. Mando o recado pela Ana Paula e pela Fernanda, tá bom? O Stefano, seria na questão da aula, só que eu espero que vocês contextualizem essa aula, certo? Não precisa ter tantos slides, a contextualização pode ser mais sintética, provocadora de novos conhecimentos e de novas buscas. Ok? Então, pessoal, essa é uma orientação também do próprio BNCC. A gente não quer ter padrões, não quer seguir de qualquer maneira, mas seguir de maneira crítica algumas orientações, e uma das orientações que a gente tem buscado é essa de promover o raciocínio, a representação, a argumentação e a comunicação, mas com a parte interdisciplinar sempre presente, de modo que as culturas venham à tona. Que a gente entenda um pouquinho o que é pertencer a determinada civilização, botando civilização aí entre aspas, porque também é uma palavra polissêmica, ok? Bom, aí eu tenho agora um slide das referências. Estou terminando essa apresentação aí, certo? E vou abrir uma outra parte aqui para vocês agora estarem falando. Querem que eu poste isso aí ou não? Lígia, a Sim, Simone está fazendo uma observação aqui, ó. Dá uma olhadinha no chat. Sim, os alunos podem ter, né, acesso, e eu acho que com a internet cada vez mais generalizada, digamos assim, porque agora os países também lá de fora nos dão acesso a determinadas coisas, nós temos como contribuir para os alunos terem acesso a essas imagens nos monumentos, a essas coisas que a gente tinha tanta dificuldade em buscar e ter esse contato. Eu gostei, eu fui conhecer essas coisas aí do islamismo, dos árabes, já fazendo doutorado, né, para vocês terem uma noção. Não foi uma coisa que chegou para nós, assim, de bandeja. Lígia, eu posso tirar uma dúvida sobre o trabalho? Sim. Eu pensei em fazer o plano de aula e estar apresentando o plano de aula
depois falar um pouquinho da parte histórica e, por fim, apresentar a atividade. Sim, desde que Obrigada. você coordene isso direitinho, né? Tenha uma articulação. Agora, vocês já aprenderam um pouco a fazer isso lá na disciplina nossa de metodologia, na gestão de sala de aula. Então, agora vocês já estão mais craques. Por quê? Porque a gente lembra de coisas recentes também, que passamos. Ok? Pode falar, ué. Isso. Talvez nessa ferramenta aqui não seja tão bom. Talvez a gente precise usar o Google Meet, que eu acho que dá mais possibilidade para todo mundo estar postando. Eu tenho que ver isso, eu não conheço direito, por isso que eu vou pedir até semana que vem para vocês e vou estar informando como que vai ser nesse aspecto. Se nós não conseguirmos postar todos, nós vamos fazer assim, nós vamos mandar, né, o que nós formos postar para as pessoas estarem vendo e partilhando no computador delas. Essa também é uma outra forma. Não é a melhor, porque Eu nós acho estamos vendo ao a mesmo... do Google Meet uma boa opção. A gente até utilizou hoje na aula com o Alex. Uhum. Cada um consegue compartilhar a sua tela. Eu acho que é uma boa opção. Então. Se os colegas concordarem. Né? Uhum. Janaíne, Google o quê? Meet de reunião. Tá. É que eu sou analfabete, pessoal. Então, eu estou até aqui com o endereço, eu já fiz minha inscrição lá no Google Meet, já está... Quer dizer, todo mundo vai ter que fazer isso. Porque senão Depois não vai me passa, poder. então, Lígia, para eu saber como é que eu vou fazer isso daí, tá? É só digitar Google Meet e entrar lá e se registrar. Na verdade, alguém cria o link da aula, né? E compartilha no grupo. Isso. Um só vai só criar. cria. No caso aí, eu me encarrego de criar, se quiserem. Então, o endereço é assim, ó, meet.google.com. Se você bater isso, você... Deixa eu botar aqui na tela. Se você colocar isso, você já consegue entrar, né? E também pelo Gmail. Isso, pelo e-mail de Gmail você consegue. Eu acho que foi por lá, inclusive, que eu entrei. Certinho, Luzileide? Tá? Se você tem uma conta no Gmail, fica mais simples. Como você tem, Rodolfo, fica mais fácil para você também. Vou ver se eu consigo compartilhar esse aqui com vocês. Espera aí. Fechar. Mais. O problema é o tempo que nós temos, que a gente já quer começar semana que vem, Everton. Seria uma boa, sim, mas o problema é o nosso tempo para fazer isso. No máximo 10 minutos, senão não cabe várias pessoas falando, né? A gente pode instituir a ordem dos grupos, pode ser? Só para não ficar combinado? Grupo 1, grupo 2, grupo... Isso, exato. Alguns andaram perguntando se era o seminário. Não, gente, o seminário é uma outra coisa, é uma outra etapa ainda que nós temos. Tá? Vamos ver se eu consigo
colocar... Oi? Não estou escutando, não está saindo som. Estou fazendo o dever de casa, estou anotando o que vocês estão falando. Ah, ótimo. Eu estou querendo colocar um texto aqui para vocês olharem, mas eu não estou olhando, carregar uma apresentação aqui. Pronto. Vai entrar aí para vocês. Apareceu. Uma página. Apareceu? Ótimo. Eu perdi foi o chat. O chat está do seu lado esquerdo. O meu é do lado esquerdo, não sei o seu aí. O meu está esquerdo. Voltou. Voltou. Tá. Então, essa folhinha aí, vou abrir ela maior. Aí. Nós temos... Oxe, foi muito. Nós temos aí algumas observações, não está querendo parar maior, que eu fiz, e Rodolfo já deve ter lido, também pontuou algumas coisas, sobre os comentários de vocês. Então, tem comentários de todos. Eu vou chamar a atenção para esse... Peraí que não está me obedecendo. Aí. Para esse comentário aqui da Karina, que tem vários outros, que fala sobre desenvolver a consciência intercultural e proporcionar o reconhecimento da relação entre matemática, arte e história, que é referente àquele texto do Giri. Né? Quando a gente comenta uma relação entre matemática, arte e história de um modo geral, mas a gente está no campo da matemática, tem como não envolver a história da matemática? Escutaram a minha pergunta? Pergunta de novo, por favor. Quando eu estou num âmbito que proporciona o reconhecimento da relação, de qualquer coisa, qualquer situação, que essa relação ela está entre a matemática, a arte e a história de um modo geral, tem como eu me furtar, ficar separada da história da matemática? Eu acho que não. Eu estou olhando para a produção matemática, dentro de um contexto que é histórico. E olhando para as questões de arte aí no sentido amplo de ciência, não tem como eu deixar a história da matemática de fora. Então, é preciso dizer isso também, quando a gente lê determinados textos que englobam essas coisas, que isso está muito dentro desse campo que a gente chama de história da matemática. Vocês sabiam, por exemplo, e aí eu coloco aí aquela questão para vocês, que os 5 pilares da religião islâmica, que foi fundada por Maomé, eles são fé, oração, caridade, jejum e peregrinação? Por isso a estrela de 5 pontas. Tá? Tem 5 coisas que são bases, são os pilares da religião islâmica. Inclusive, ela está presente, como eu disse, lá na bandeira. Eu acho que eu depois vou colocar um pouco dessas minhas observações lá para vocês, no que vocês comentaram. Pode ser? Pode ser, pessoal? Então, quando a gente diz que o livro sagrado, o Alcorão, quem elaborou foi Maomé,
né? Esse livro sagrado, ele é muçulmano. Por quê? Porque a nova religião, ela foi chamada de islamismo, e islamismo significa submissão à vontade divina. E os seus seguidores são chamados do islamismo, eles são chamados de muçulmanos, que quer dizer os que se submeteram. Os que se submeteram à religião islâmica, a essa vontade divina. Então, isso eu acho que é também interessante que a gente conheça, porque tem ligação justamente com aquela posição da estrela de 5 pontas, e da bandeira deles, e de tudo mais de sagrado que está por trás. E assim eu pontuei para cada um de vocês aqui alguma coisa. Não sei se vai aparecer para todos, mas tem aí a Janaína, o Luiz Paulo, a Kézia, todos que comentaram, eu fui pontuando alguma coisa. Ok? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? É que às vezes, né, professora, quando a gente está escrevendo, está tão óbvio para a gente que a gente acha que não precisa justificar, né? Igual a pergunta que você acabou de fazer agora. E acaba passando despercebido. Porque a história ficou escondida nos comentários de vocês. Acabou ficando escondida. Eu acho que ela estava tão presente para vocês. Exatamente. Estava tão ali que a gente acabou comentando como se qualquer pessoa não, né? Como se a pessoa que fosse ler o texto já tivesse entendido também. Vocês já tiveram as palavras do texto, e no texto aparece muito a etnomatemática, e aparece pouco a história da matemática também, com essas palavras, né? Dos 5 pilares, sim, Luzisleide, eu vou colocar lá para vocês como comentário depois, pode ser? Quer que abra aqui? Oração, caridade, fé, peregrinação também está no meio. E jejum, exatamente. Porque eles, uma vez por ano, eles têm que fazer uma peregrinação à Meca. Olha que interessante. E tem que dar 5 voltas em torno da Medina lá, né? Principal. E tem certos rituais ligados a essa questão dos 5. Que são, assim, instigadores para nós. Ok, pessoal? Alguém mais tem alguma colocação? Estamos terminando. Alguém tem alguma piada para contar? Né, Rodolfo? As minhas são impróprias. Para esse ambiente de pandemia, de tanta coisa triste, de tanta coisa ruim, nós temos que nos apegar a algumas coisas boas também. Isso. Por isso que eu fiz questão, apesar de toda a dificuldade minha, de vocês, de estar aqui junto nessa aula, nessa que eu chamo de aula web, porque é bem diferente da presencial para mim. Mesmo que o Igor falou para não te deixar contar, hein? Professora, eu queria perguntar uma coisa. Perguntar, Fernanda. É porque ele conhece a piada. Sobre o texto aparece lá na plataforma na semana 4, do dia 11 ao dia 17 de maio. Isso. Então, ainda há a possibilidade de comentar o texto que a gente estudou? Porque você foi uma das que não comentou. Não, eu não comentei. Não, Fernando, você pode até comentar, mas é porque eu queria esses comentários para essa aula de hoje, para chamar a atenção de algumas coisas, como, por exemplo, essa questão da história, como, por exemplo, essa questão da estrela, como, por exemplo, a questão de conhecer um povo, eu tenho que conhecer a cultura dele. Eu não posso falar da matemática dele de forma
superficial só da matemática pela matemática, porque eu estou falando do meu ponto de vista e não estou entendendo como é que aquilo foi realmente produzido, entendeu? Entendi. Mas se você quiser, fica à vontade, pode postar. Apenas eu Tá bom, professora. não vou mais fazer comentários. Tá bom. Mas valeram os comentários. Deixa eu explicar aqui para a turma que o Igor falou que a tia Lúcia tinha que estar nesse grupo. A Lígia conhece a tia Lúcia. Pessoal, tia Lúcia é uma senhora sexagenária que já fez diversos cursos no IFES sem concluir, e ela foi minha aluna em 2008. Desde 2008 eu falava para ela, você vai para matemática. E ela tanto fez, passou pela química, pela física, até cair na matemática. E o Igor, toda aula mandava para ela um áudio do gemidão. E ela, coitada, abria aquilo dali em plena sala de aula, quando não no ônibus, em reunião pedagógica e por aí vai. Simone, nossas aulas, elas são mesmo quinta e sexta, viu? Fernanda, você quer falar alguma coisa? Não, desculpa, eu não estou conseguindo desconectar o meu áudio. É só apertar no microfoninho aí. Não, meu celular travou, professora. Ixi, então desliga. Porque assim eu posso ouvir a voz das minhas pupilas. Então, saudade de vocês também, Ana Paula, saudade de estar junto, de estar compartilhando perto. E é claro que essas aulas nossas que vão transcorrer assim, enquanto nós não estamos na normalidade, né, normalidade aí entre aspas, no presencial, elas vão ser contadas. Agora, eu acho que ainda vamos precisar, depois, de fazer um certo fecho nisso tudo. Eu estava querendo muito, muito, muito que os seminários, pelo menos alguns, já ocorressem presencialmente, mas pelo andar da carruagem, a coisa está ainda meio longe de terminar, né? Mas vamos levando assim, até o quanto a gente conseguir. Né, Rodolfo? Agradeço a todos que estavam aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão lá na sala, pode colocar lá em mensagem. Agora o Rodolfo também está. Agradeço ao Rodolfo ter conseguido, porque foi uma coisa difícil. Foi um parto de força. Mas ele conseguiu lá junto com o Alexandre, que ajudou o Krieger. E agora a gente vai ter a companhia também do professor na sala lá do Moodle, tá? Então, até amanhã, né? Amanhã nós temos outra aula assim, dessa forma. E vou ver se a gente faz, então, a próxima já, de apresentação de vocês, pelo Google Meet, tá? Amanhã não é história não, né, Lígia? A aula de amanhã não é de história não, né? Não, amanhã é metodologia. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, Rodolfo. Tchau. Prazer em vê-los, não em ouvi-los, né, pessoal? Estou com saudades, tá? Um abração para vocês. Beijo a todos. Beijão. Até amanhã.